Boa tarde, boa tarde. Vamos começar com esse louvor. De suas asas me atingir. Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Boa tarde. Mas eu venci, diminuindo, desaparecendo, no poder de Deus se aperfeiçoar. Amém. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Quanta gente vai ouvindo esse louvor? Boa tarde, quem já entrou aí, Valesca, Alessandra. Vamos mandar aviãozinho, chamar as mulheres para essa live maravilhosa que nós vamos ter hoje. Vamos chamar as mulheres para participar conosco. Me ajuda aí mandando aviãozinho. Tô chamando um monte de mulher aqui. Boa tarde, boa tarde. Vamos chamar as mulheres. Vamos chamar as mulheres para participar, que hoje vai ser tremenda essa live aqui, hein? Descendo, doeu, mas eu cresci. Oi, boa tarde, Nilma, Josenildes, Fernanda. Se aperfeiçoou, tem coisa boa. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo para sua vida nessa tarde. Isso aí, Valesca. Já enviou o aviãozinho? Vamos chamar o pessoal. Vamos chamar a mulherada para nossa live. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aí, gente! Deixa eu baixar aqui a música. Boa tarde, suas lindas! Boa tarde! Como que vocês estão? Eu estou aqui numa expectativa tremenda, que hoje vai ser sensacional a live e aquilo que o Senhor preparou para falar conosco através da vida de Dorcas. Vão chegando aí, vão chegando, vão se conectando, vamos mandando esse aviãozinho para mais mulheres, porque hoje vai ser uma palavra que vai tocar profundo no seu coração, assim como tocou no meu coração quando eu estava fazendo o estudo e preparando essa live para vocês. Porque aqui a gente tem live de conteúdo. A gente não fica só batendo papo, né? Mas a gente traz aí conteúdo importante para cada uma de vocês que tá aqui com a gente, tá bom? Então manda o aviãozinho aí, tá? Se conecta conosco e vamos chamar mais mulheres. E eu vou chamar também a minha convidada, né, a pastora Alessandra, que estará comigo nessa live hoje, né? E vou chamar aqui quem ficar aqui no final, também nós vamos convidar algumas mulheres para ficar aqui no finalzinho também.
Espera aí que eu já vou chamar a Alessandra já para entrar aqui comigo. Gente, será? Eu acho que eu chamei a pessoa errada, né? Acho que eu mandei outro convite. Mandei para outra pessoa. Mas agora eu mandei o convite certo. Ó, Fernanda, tem sido maravilhoso. Que bom, Fernanda, que você tá gostando. Oi, Alessandra! Boa tarde, Boa pessoal. Boa tarde, tarde! Andressa. Tudo bem, amada? Tudo, minha linda. Estamos Então, aqui nessa jornada maravilhosa, né? Aprendendo demais com as mulheres, né? isso. Mulheres da Bíblia, mulheres improváveis, com cada história que toca o nosso coração e nos ajuda, né? Nas nossas dificuldades a vencer. Muito tremendo. E hoje, né, vamos falar de uma mulher também muito especial, né, Andressa? Sim, a Dorcas. E antes de eu começar, já quero me apresentar. Talvez algumas pessoas aí já me conheçam, mas mais pessoas vão estar assistindo essa live. Outras mulheres vão se conectar depois, né? Ela vai ficar gravada, salva aqui. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Teles. Eu sou aqui da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, tá? Sou casada, sou mãe de duas princesas, professora, pedagoga, também atuo agora aqui no digital com mulheres, temos mentoria de livros, escritora, então um pouquinho de cada coisa aí a gente vai trabalhando. E para mim é um prazer estar aqui atendendo ao chamado do Senhor, a esse propósito que é derramar aquilo que o Senhor já colocou nas nossas vidas, na vida de outras mulheres também. E agora eu vou deixar a Alessandra se apresentar para vocês. Boa tarde, pessoal, que estamos aqui nessa live, né? Já entrou, eu vi que entrou mulheres, entrou homens também. Sejam bem-vindos, né, a essa jornada maravilhosa que estamos tendo nessa semana. Meu nome é Alessandra Dantas, eu sou pastora, trabalho com design gráfico, também sou empreendedora, escritora Uhum. também. Estamos aqui juntas, né, reunidas para transbordar, né, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né, através das nossas vidas para a vida de vocês. Estamos muito felizes Perfeito. porque essa jornada tem sido realmente, cada testemunho no grupo nos edifica e nos mostra que realmente o Senhor aprovou esse projeto, o Senhor estava no coração do Pai, né? E por isso estamos aqui, para Perfeito. transbordar na vida de vocês. Perfeito, Alessandra. Fala um pouquinho aí como que está sendo a nossa jornada, Alessandra, para quem está se conectando aí. Quais foram as mulheres que nós já falamos essa semana e ainda o que vai acontecer até amanhã, que amanhã é um dia bem especial. Você não pode ficar de fora. Conta aí por que amanhã é um dia especial, Alessandra. Então, amanhã é um dia especial, porque quem ficar, né, até o final dessa jornada, quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, que está no nosso link da bio, vai Sim, receber um presentão maravilhoso. E tenho certeza que vocês vão amar esse presente que a gente realmente preparou com muito carinho, muito especialmente para cada uma das mulheres que se conectou conosco nessa jornada. E essa jornada foram 5 dias, né? Sendo que na quarta e amanhã vai ser 2 horários. Amanhã vai ser às 13h31 e às 19h31. Já falamos de mulheres como Raabe, como Penina, como é, Áquisa, e foram mulheres que realmente foram improváveis e que através de suas atitudes e daquilo que elas fizeram mudou a história delas, né? Então, estamos perfeito. aqui hoje, vamos falar de Dorcas, mais uma mulher especial que Uhum. realmente fez história também. Por isso tá lá o nome dela, né, na Bíblia. E realmente foi uma mulher que, com certeza, foi uma mulher improvável. Eu vou colocar aqui, enquanto você vai falando, aí eu vou colocar vou fixar aqui os contatos, Então, né? pessoal, A live. vamos dando um coraçãozinho aí. Quanto mais você aperta o coraçãozinho, mais vai entregando, o Instagram vai Verdade. entregando para mais pessoas. O coraçãozinho nos ajuda a alcançar mais mulheres, né? Que o Instagram ele não entrega para todo o nosso público. Então, você apertando aí o coraçãozinho,
realmente vai entregar para mais pessoas que pode assistir essa live e pode ser tocada e pode ser transformada com uma palavra. Maravilha, viu? Me entrou aí, ó. Entrou, tá acompanhando. Hoje a Vilma vai acompanhar de longe, gente. Ela tem um compromisso, não pode estar aqui aparecendo na tela, mas ela vai estar acompanhando a gente aí também, tá bom? Então eu fixei ali o nosso tema, que é Dorcas, essa mulher improvável. Tá lá no livro de Atos, a história dela, no capítulo 9, do versículo 36 ao 43. Eu vou fazer um resumo da história para vocês, não vou ficar lendo aqui, né? Mas eu já fixei ali o comentário ali no comentário a referência bíblica da onde a gente extraiu essa história, tá bom, gente? Então eu quero começar aqui mostrando aqui para vocês alguns itens que eu separei aqui para mostrar para vocês. Olha só. Aqui eu tenho um velcrozinho, uma necessaire com alguns itens e eu quero que vocês olhem e me digam o que vem na mente de vocês quando vocês veem esses itens. Vão falando aqui comigo nos comentários, gente. Vão falando aqui nos comentários, ó. O que lembra quando vocês olham tudo isso daqui? Aí você vai dizer, nossa, mas o que isso tem a ver com a live? Vocês já vão entender o que isso tem a ver com a live. O que lembra isso? Fala aí, Alessandra, para você. O que te lembra? Então, para mim, o que isso lembra costura, né? Lembra, tô vendo linha, agulhas, né? Lembra costura, sim, lembra mulheres que gostam de costurar, que gostam de fazer bordado, né? Trabalhos manuais, né? Coloca aí pra gente. O que lembra para vocês quando vocês olham isso daqui, ó? Quem tá entrando aí, sejam bem-vindas. A Fernanda falou que vai criar algo. Vai criar alguma coisa. Vai lendo aí para mim os comentários que elas vão colocando, Alessandra, que daí a gente vai conversando. O que mais que lembra, ó? Olhando ela também falou, usando seus talentos, maravilha. Usando seus talentos. Eu acho que é um homem que falou mesmo assim, que lembra gastos. Gastos. Lembra gastos. Muito interessante, né? Então, gente, vocês vão entender. Dizendo, lembra costura. Lembra costura. Vocês vão entender por que eu tô mostrando isso daqui depois para vocês. Porque a gente vai estar falando dessa mulher incrível que é... Trabalhos manuais. Mas eu quero então começar a entrar no nosso tema e eu vou deixar primeiro a Alessandra falar para vocês o que é improvável. Porque nós estamos numa jornada falando de mulheres improváveis. E hoje nós vamos falar da Dorcas. Alessandra, o que é improvável? Improvável, gente, é a pessoa que não tem possibilidade de chegar a algum lugar, de fazer determinada coisa. É uma pessoa que parece que não vai conseguir, é uma pessoa que pode até estar se achando também incapaz, achando uma pessoa que não tem possibilidade de alcançar aquilo que ela espera. Então, quantas pessoas nos dias atuais se acham improváveis? E aí eu já faço uma pergunta para você. Você tem se achado improvável? Você tem se achado uma pessoa que não tem condições de alcançar, além mais um pouquinho, de ser uma pessoa que pode ser canal do Senhor em outros lugares que o Senhor queira? Muitas vezes as pessoas, Andressa, elas se acham assim, elas falam, não, mas eu não tenho possibilidade de fazer determinada coisa, eu não tenho possibilidade de ser usada por Deus, eu não tenho possibilidade porque meu passado, porque minha história, porque minhas dores. Então, as pessoas se limitam ao passado, às vezes, as pessoas se limitam às suas dores, as pessoas se limitam às suas dificuldades, e aí elas param e se acham improváveis. É verdade. Então, é bem isso que a Alessandra falou. Gente, ó, fica com a gente aí até o final, que nós vamos falar o que isso aqui tem a ver com o tema de hoje. Tem gente que já deu spoiler ali, já escreveu nos comentários, tem gente que já conhece aí um pouquinho da história, né? Mas isso aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. A Alessandra vai ficar olhando aí. Quando precisar, Alessandra, pode me interromper
para ir falando aí dos comentários do pessoal, tá bom? Porque senão eu desando a falar e eu gosto que o pessoal que tá aí participe, comente mesmo, faça perguntas, vocês estão aqui para interagir conosco, tá bom, gente? Então bora lá começar, né? Eu vou começar falando para vocês qual é o significado do nome Dorcas. Esse nome tão diferente, né? Esse nome tão... não é um nome típico, não é um nome famoso, né? Lembra um pouquinho orca, né? De baleia e tal, né? Lembra um pouquinho, mas o nome Dorcas, tá? Ele tem origem, gente, no hebraico, tá? E significa gazela. O que é uma gazela? Significa que o animal gazela é aquele animal que a gente conhece que corre muito rápido, que é ágil, que sai pulando pelos montes e que tem muita agilidade. Então, o nome Dorcas não é à toa. Ele retrata bem a personalidade e as características da Dorcas, né? Gazela significa essa agilidade. Então, o nome Dorcas tem essa origem como uma mulher ágil, uma mulher rápida, uma mulher que se movimenta, uma mulher que tem habilidade de locomoção, que vai para lá, que vem para cá, né? Então é um nome muito bonito, né? A gazela, ela é a fêmea do cervo. Então ela é a fêmea do cervo. Então o nome Dorcas ou Tabita também pode ser traduzido como Tabita. Ele tem o mesmo significado, que é essa gazela, que é essa mulher ágil, aquela mulher que é rápida. Então aí você já sabe um pouquinho da definição desse nome da Dorcas. Eu vou mexendo aqui, gente, porque eu tô com o meu estudo aqui na tela, e aí eu vou vendo aqui, tá? Ô Alessandro, quando você quiser, você pode ir me interrompendo aí, tá bom? Viu? Quem que era, então... Andressa, quem era essa mulher? Quem era Dorcas? E quais as suas características? Ótima pergunta, é disso que eu vou falar agora. Essa mulher, primeiro, ela é uma personagem do Antigo Testamento, né? É uma mulher que aparece lá na cidade de Jope, que era uma cidade portuária. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quem aqui já morou ou conhece uma cidade portuária, que tem porto, né? O que é uma cidade portuária? É que tem porto. Aqui perto da minha região, a alguns quilômetros daqui, a mais ou menos 1h30 daqui, nós temos um porto. E o que o porto significa? A Dorcas morava em Jope, onde era uma cidade portuária. O porto, ele representa muitas coisas e ele tem um papel fundamental na história de Dorcas. Por quê? Quem já teve a oportunidade de chegar perto de um porto, né? Ou passar, ou até mesmo utilizar o porto de alguma forma, percebe que no entorno de um porto, assim como num terminal rodoviário, existem muitas coisas que acontecem nos entornos das rodoviárias e dos portos, né? Existem muitos mendigos, existem muitos pedintes, existe muita venda, existe vários comércios ao redor, porque o porto, ele significa conexão, né? Através do porto, os produtos entram e saem das cidades, entram e saem dos estados e entram e saem dos países. Então, o porto, ele é uma figura muito importante em qualquer região. Aonde tem um porto, tem movimento, tem agito e tem comércio. Concordam comigo? Concordam comigo que onde tem porto, tem movimento e tem comércio. E onde tem comércio, tem movimento, sempre tem pessoas pedintes, sempre tem pessoas pobres, pessoas que estão... que têm necessidades ali, acabam se fixando ali ao redor do porto ou nas proximidades de um porto. E a Dorcas morava nessa cidade portuária. Ela morava ali. E ela via toda essa movimentação e tudo que acontecia ao derredor ali desse porto, né? As entradas, as saídas, as pessoas que estavam ali, os pedintes, os mendigos, tudo que acontecia ao derredor. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção nessa história.
Assim como, por exemplo, na rodoviária, né? Em rodoviárias também tem, né? Aqui na minha cidade tem bastante, acredito que na cidade de vocês tem pessoas dormindo no chão, em colchões ou só com uma cobertinha, gente com plaquinha pedindo comida ou pedindo esmola mesmo, né? Eu creio que lá na cidade de Jope, onde Dorcas estava, não era diferente. Ela também tinha essa realidade desde aquela época, né? Então a Bíblia conta que ela morava lá e que Dorcas fazia boas obras, que ela ajudava, né? E que ela dava esmolas. Olha que interessante. Ela era uma mulher que tinha um olhar sensível para as mazelas da sociedade, né? Não sei vocês, mas muitas vezes a gente passa por algum lugar, a gente está com pressa, a gente vê que tem pessoas ali necessitadas, muitas vezes a gente passa e não dá atenção. Mas ela, a Dorcas, tinha um olhar sensível para esse público, para essas pessoas que estão à margem da sociedade. E a Bíblia vai relatando ali em Atos, no capítulo 9, de 36, né, a 43, que ela fazia muitas boas obras e que ela dava esmolas. Olha que interessante. Se ela fazia muitas boas obras, quer dizer que ela não era aquele tipo de pessoa que de vez em quando ajudava a alguém. Se ela fazia muitas, quer dizer que era com uma certa frequência. Ela tinha frequência naquilo que ela realizava. Não era só de vez em quando que a Dorcas ajudava alguém. Porque às vezes a gente tem o costume de ajudar, mas a gente não tem como prática periódica, persistente ou constante de ajudar. Como a Bíblia fala que a Dorcas fazia isso muito, quer dizer que eu acredito, né, Alessandra, que poderia ser até um ministério dela, algo que estava no coração dela, e ela pegou como um ministério, um propósito da vida dela de ajudar outras pessoas. Você concorda, Alessandra? Com certeza, Andressa. Na verdade, eu acho que aquilo ardia dentro do coração de Dorcas, né? Como cada um tem o seu chamado, eu creio que aquele era o chamado dela, e na história mostra, né, que pelo jeito ela fazia muito bem feito, com muita dedicação, né, com muito amor, porque ela dedicava muito da sua vida para fazer aquilo, né? Para cumprir o chamado do Senhor, ajudando as pessoas, né? E como Dorcas era vista, Andressa, pela sociedade? Então, olha só, a Dorcas, ela tinha muita empatia, ela era uma mulher piedosa, porque ela tinha, né, como eu disse para vocês, esse olhar para os necessitados. Então, ela tinha esse coração, né, como você disse, algo assim que ardia no coração dela. Quando ela via um pobre, uma pessoa necessitada, ela ajudava. Só que a Dorcas, mesmo sendo assim muito ativa, como o nome dela diz, né, que é uma gazela ativa, ela também, Alessandra, ela era destemida. Sabe por quê? Porque estar no entorno de um porto, de uma região portuária, onde passa gente de tudo quanto é tipo, e ela se movimentava entre essas pessoas. E para ajudar, gente, não tem como você ajudar de longe. Não é que nem agora que a gente passa um Pix, né? Manda lá uma transferência bancária, ou pede para um motoboy entregar uma marmita para alguém, vai levar um alimento, um recurso para alguém. Naquela época não tinha motoboy, não tinha iFood, né? Que você liga lá e pede para entregar em algum lugar, né? Então, ela tinha que ir pessoalmente entregar. Ela tinha que entrar nesses lugares onde estavam essas pessoas necessitadas para poder fazer aquilo que ardia no coração dela. Então, ela também era uma mulher muito destemida. Porém, Alessandra, ela tinha um problema. E era um problema muito grave, tá? Porque, gente, vamos combinar que todos nós, não existe a Mulher Maravilha, né? Todos nós, por mais boas obras que nós façamos, nós temos um problema.
Alguém sabe qual era o problema de Dorcas? Alguém quer arriscar colocar aí? Ó, chegou mais gente aí, deixa eu dar um oi. O Alan, que legal. A V Bezerra, o Everton Rodrigues, a Letícia, a Janaína, sejam bem-vindos. A Vilma tá ali. Quem mais aí, ó? Vai falando aí, Alessandra, quem você vê que vai entrando. A Lourdes. Ó, Letícia de novo, a Érica, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Andréia Coutinho também, estão aí acompanhando a gente nessa live. Fica com a gente até o final, porque a Dorcas tem princípios poderosos para nos ensinar, tá bom? Verdade. Fica aí, porque você não vai se arrepender. Alguém sabe qual que era o problema da Dorcas? Então, Letícia botou aqui, Andressa, nos dias atuais tem muita gente passando fome, inclusive nossos irmãos, mas a igreja não consegue ver isso e ter no seu coração para ajudar sempre. Perfeito. Olha só, gente, a Bíblia relata que Dorcas estava enferma. Ela não diz qual era a enfermidade, mas diz que Dorcas tinha uma enfermidade, que ela tinha uma doença. Então ela tinha alguma coisa que incomodava ela, que gerava dor, que gerava desconforto e incômodo. E mesmo assim, essa mulher era uma mulher destemida e ágil, não deixava de fazer o ministério dela. Mas essa enfermidade, essa doença que a Dorcas tinha, era tão séria a ponto de matá-la. Então a Bíblia relata que Dorcas teve uma enfermidade e que ela veio a morrer por conta dessa enfermidade, tá? E olha só o que aconteceu. Dorcas também, ela era uma costureira, por isso que eu mostrei aqui para vocês esses utensílios aqui, né, para lembrar que vocês nunca vão esquecer da profissão de Dorcas. Ela não só fazia caridade, mas da onde que ela tirava o recurso para fazer a caridade? Da onde que ela tirava o sustento dela para ajudar o próximo, para fazer doações, para dar esmolas e tudo mais? Ela tinha uma profissão e ela era boa nas atividades manuais. Ela era uma exímia costureira, uma tecelã. Nos dias de hoje, Alessandra, a gente podia dizer que ela era um alfaiateiro, uma alfaiateira, né? Ela é uma designer de modas, ela poderia ser considerada uma estilista, uma personal styler, aquela que cuida do visual das pessoas, né? Então, tudo isso são características de Dorcas, se fosse nos dias de hoje, porque naquela época ela tinha essas habilidades desenvolvidas, né? E ela gerava recurso. Então ela era uma mulher de recursos e era uma mulher de negócios, tá? Porque se ela tinha para dar, quer dizer que ela negociava. Ela vendia os produtos dela, né? Ela tinha que tirar um sustento, uma renda. Então ela tinha as habilidades dela de costura, tinha renda, era negociante, porque se ela morava numa região de porto, quer dizer que os negócios aconteciam. Negócios, né? O comércio era ali, então ela fazia negócio, exatamente. E daí ela tirava os recursos que ela tinha para também ajudar muitas pessoas. E ela não ajudava só os pobres, né? Não dava só esmola. Ela também ajudava as viúvas. E a palavra diz que a verdadeira religião é a gente ajudar e cuidar dos órfãos e das viúvas, né? E das viúvas. E era o que Dorcas fazia, né? E a tua pergunta que foi ali, né? Como que a Dorcas era vista pela sociedade? Foi isso que você me perguntou? Foi. Isso. Então, ela tinha uns bons olhos. Por que ela era vista com bons olhos, né? Porque a Bíblia relata, lá no livro de Atos, né, 9, que quando ela morre, lembra que eu falei para vocês que ela tinha uma doença, uma enfermidade e ela acabou morrendo. Quando ela morre, o povo ficou desesperado. O povo que estava ao redor, o povo que acompanhava ela, o povo que conhecia ela,
ficou muito aflito com a morte de Dorcas, porque ela era uma mulher que fazia diferença na sociedade. Ela era Ela muito não querida, né, Andressa? ela era querida, perfeito. Ela não era uma mulher anônima, vivendo a vida dela, calma, tranquila e pacata. Não, ela era uma mulher ativa. Lembra que eu falei que ela negociava, que ela era uma mulher ágil, que ela era costureira. Então, uma empresária, né? Nos dias de hoje, ela seria considerada uma empresária. Letícia Então, falou aqui, ela era uma pessoa entusiasta, a pessoa entusiasmada tem a pessoa entusiasmada, ela tem o poder de entusiasmar os outros, né? Uma pessoa que, que tem uma autoestima alta, que é uma pessoa de bem com a vida. Com certeza, Dorcas era essa pessoa, né? Porque ela era perfeito, conhecida na Letícia. cidade não só pelos seus dons de negócios, como também pelo seu coração grande, né? Pelo seu amor ao Senhor, porque com certeza, onde ela passava, ela demonstrava que ela tinha um grande amor ao Senhor Jesus, né? Que ela era discípula do Senhor, né? Então ela Isso. mostrava todo o seu testemunho de vida, toda a sua vida era voltada em torno, né, de mostrar realmente o verdadeiro evangelho, né, através não de palavras, né, porque é fácil, né, Andressa, a gente pegar e falar, ficar falando, mas quando a pessoa vive, e é uma pessoa que vive intensamente o evangelho, realmente não tem como ser diferente, a pessoa não ser vista, né, na sociedade de uma forma entusiasta, como a Letícia falou aí. Sim, a Letícia falou muito bem. Dorcas era uma mulher influenciadora. Ela era essa mulher que motivava outras mulheres. E não motivava qualquer mulher. Ela motivava mulheres que, de certa forma, eram marginalizadas, porque as viúvas eram. Elas já estavam sozinhas, desamparadas, né? Então, ela motivava as pessoas que estavam ao redor dela. Isso era muito importante. Ela tinha um papel social muito relevante para aquela época, né? Porque ela gerava todo um movimento. Mas aí o que acontece? A Dorcas morre, né? E as pessoas que estão com ela, alguns discípulos de Jesus são chamados, né? Porque essa situação acabou gerando um desconforto, porque elas começaram a sentir muita falta da Dorcas e do que ela poderia, e da influência que ela poderia gerar ali naquele ambiente que ela estava. E aí foi enviado 2 homens numa cidade próxima para chamar Pedro. Por quê? Pedro era discípulo de Jesus, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e tudo mais. E aí, eles tinham a esperança, como eles criam em Deus, eram discípulos do Senhor. Dorcas também era discípula do Senhor. Eles criam em milagres. E aí eles mandaram chama Pedro, que estava em outra cidade, que é aqui o nome de Lida, era uma cidade próxima a Jope. Manda chamar Pedro, porque a Dorcas morreu e a gente tem que fazer alguma coisa. E como a gente acredita em milagres, vamos chamar o Pedro. E aí chamaram o Pedro. E mandaram chamar rapidamente. Mandaram chamar rápido. Porque eles tinham pressa de resolver essa situação. E aí buscaram ajuda, né? Primeiro, depois que a Dorcas morreu, eles limparam, lavaram o corpo, que era costume da época, e colocaram o corpo dela em um quarto e mandaram chamar Pedro. Aí, gente, acontece uma coisa incrível. Acontece uma coisa incrível. Mas antes de eu falar o que aconteceu com ela quando o Pedro chegou, Alessandra, fala aí um pouquinho da nossa jornada e como que vai ser sexta-feira, que a gente quer as pessoas participando aqui conosco, porque nós temos uma surpresa. Então, meninas, eu quero já fazer um convite especial para cada mulher que está aí nessa live, convidar mais pessoas, convidar mais mulheres. Entra no nosso grupo do WhatsApp, que está no nosso link da bio. Essa jornada tem sido maravilhosa. As mulheres realmente, cada atitude de cada mulher tem sido transformador na nossa vida. E queremos te avisar que amanhã teremos um presente especial no nosso grupo, né? Para quem está acompanhando essas lives, vai receber um grande presente que nós preparamos com muito carinho para cada uma que tem ficado aqui conosco, que tem entrado nesse grupo, que tem entrado nas lives.
e que está acompanhando essa jornada para receber esse presente maravilhoso que vocês só vão saber amanhã. E manda coraçãozinho aí, gente. Aperta o coraçãozinho. Quando vocês apertam o coraçãozinho, né? Mostra pro Instagram que esse conteúdo é importante e entrega para mais mulheres. Olha, Jaque, sua linda. Você também é maravilhosa, Jaque. Ó, quem mais entrou aí? Tem mais gente. Jaqueline, sua pérola linda. A Jaque é uma linda. Que entrou. Quem mais entrou aí? A Ilza, Lourdes Farias, Anne. Isso, Lourdes, amada. Sejam bem-vindas. Suas lindas, muito obrigado por entrarem aí. Seja bem-vindo. Sejam todas bem-vindas. Então, nós chegamos naquela parte da história crítica. Eles mandam chamar Pedro, Dorcas está morta, né, colocada num quarto, aguardando lá. As mulheres, as viúvas estão no quarto chorando, as amigas, as conhecidas, as pessoas do entorno, da sociedade, as conhecidas de Dorcas estão lá chorando. Vocês imaginem uma amiga muito querida falecer. Então você imagine o desespero dessas mulheres ao descobrirem que a sua amiga, que aquela mulher influente, aquela mulher que era relevante na sociedade, faleceu. E aí elas estão lá no maior auê, né, dentro do quarto lá, desesperadas. Pedro chega, eles contam para Pedro, né, que era discípulo de Jesus, o que tinha acontecido com aquela mulher, né, que ela estava morta. E aí, o que Pedro faz? Olha que interessante, gente. Ele podia simplesmente fazer uma oração ali, né, e resolver o problema. Mas Pedro não faz isso. Ele age com muita sabedoria, porque eu entendo que lá devia estar aquele alvoroço todo, né? Pedro pede para as mulheres saírem do quarto. Ele manda todo mundo sair do quarto e fala: me deixem com ela, com a Dorcas que estava morta. E aí a Bíblia relata que Pedro se ajoelhou, né, uma atitude de reverência e de respeito, e fez uma oração ao Senhor pedindo para Deus ressuscitar a Dorcas. Olha que oração poderosa. Maravilha. Essa é uma oração poderosa. E aí, gente, o que aconteceu? Dorcas ressuscitou. Mas não é de qualquer forma que Dorcas ressuscitou, viu, Alessandra? A Bíblia relata que primeiro Pedro orou e falou para ela: Dorcas, levante-se. Mandou ela levantar. E aí a Bíblia relata 3 passos que eu acho muito importante desse processo de levantar-se de Dorcas. E é aí que eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, ela abriu os olhos e viu Pedro. Foi a primeira atitude dela. Segundo, ela sentou-se. A Bíblia relata que ela ficou sentada. E terceiro, o Pedro pega na mão dela e ajuda ela a levantar-se. Isso é muito profundo. Tremendo. Eu quero fazer uma reflexão aí com vocês sobre esses 3 aspectos. Porque assim como Dorcas, nós podemos ter algo que está morto na nossa vida. Verdade. Nós podemos ter uma situação, uma área da nossa vida que a gente já matou e já enterrou. Mas que é algo bom e produtivo. Assim como Dorcas fazia diferença na sociedade, na região que ela estava, nós também temos coisas que nós sabemos, temos habilidades e conhecimento que nós temos e que muitas vezes nós deixamos morrer. Então eu quero que você pense aí. Tem alguma coisa na sua vida que você deixou morrer? Tem alguma coisa que você fazia e que gerava resultado e diferença na vida de outras pessoas e você simplesmente parou de fazer ou enterrou no seu coração? Pensa aí comigo. Assim como Dorcas, eu e você, eu tenho certeza que tem alguma coisa que estava enterrado aí na sua vida, que estava morto. Alguma coisa que você colocou um ponto final e disse: não, eu não vou mais fazer isso. Eu cansei, eu desisti, né? Muitas vezes nós desistimos de fazer algo que é bom, por vários motivos.
Muitos motivos podem acontecer. Já aconteceu com você, Alessandra, de desistir de alguma coisa, enterrar e falar, não, isso aqui era uma coisa boa, mas eu cansei, eu não quero mais fazer, isso pra mim está morto, não vou mais fazer. Aconteceu com você? Aconteceu sim, Andressa. Eu vou contar algo rapidinho. Pode contar. Eu me formei em comunicação social e Uhum. por ouvir o chamado do Senhor, eu praticamente eu enterrei o meu talento na área de design. Eu deixei, eu achei Olha. que não tinha mais valor, eu achei que, tipo, não, eu estou fazendo a obra de Deus e isso não serve. Na minha Uhum. concepção, diante das minhas lutas diárias, diante das minhas atribuições que eu fazia, né, como esposa de pastor, como mãe, como mulher que estava ali sempre presente na obra, eu deixei Sim. enterrar esses talentos. E diante de algum despertar, né, o Senhor me despertou que esse talento eu não poderia deixar morrer, porque é algo que Ele me deu, é Uau. um dom que Ele me Uau. deu para despertar. Então, assim, tem muitas mulheres que têm dons que foi dado por Deus, que têm facilidade de costura, que têm facilidade de comunicação, mulheres que têm facilidade em escrever, né, Andressa? Tem mulheres que têm Sim. histórias lindas que podem serem escritas e, na verdade, deixou morrer essas histórias. Esse sonho, né? Os sonhos de ver a sua história escrita. Quantas mulheres não têm esse desejo? E outra coisa, a sua história cura a história de outras pessoas. A sua Perfeito. dor cura a dor de outra pessoa. Então, não deixe morrer aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Deus tem Uhum. chamado E, pessoas para despertar. Deus tem chamado pessoas, mulheres, para se levantar. E é chegado uhum. um tempo de mulheres se levantar para fazer aquilo em toda a sociedade e em várias áreas. Porque, Andressa, a gente muitas vezes nós ficamos bitoladas a achar que fazendo a obra de Deus, a gente só faz a obra de Deus dentro da igreja, ou fazendo É, caridade, ou fazendo verdade. alguma coisa. Mas no seu trabalho, fazendo a sua atividade que o Senhor te deu, que o Senhor te especificou para fazer, você pode ser um Uhum. grande canal de Deus nesse lugar. Como Dorcas era. Dorcas, ela Sim, não deixou a profissão dela, ela usou a profissão dela como canal de Deus para alcançar outras pessoas. E assim é abençoar conosco. outras vidas. E eu queria fazer exatamente essa pergunta para quem está aí. Vamos pensar aqui, se você morresse hoje, assim como Dorcas, teriam mulheres ao seu redor, ali no seu velório, chorando a sua falta? Teriam pessoas da sociedade clamando pela sua vida, lamentando a falta que você vai fazer? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Que tipo de relevância eu tenho na sociedade? Eu estou fazendo a diferença, nem que seja na vida de uma pessoa? Teria pelo menos alguém ali que diria, nossa, ela fez isso e a gente vai sentir muito a falta dela. Porque eu já fiquei sabendo e vendo também de muitos velórios que muitas pessoas não tinham quase ninguém no seu velório. Que tipo de influência você tem? Porque meninas, vou chamar vocês de meninas, e meninos também, Deus tem nos chamado para ser relevante. Deus nos tem chamado para ser cabeça e não cauda. Não existe mais aquele tempo das mulheres ficarem escondidas, ou só deixar os homens falarem, ou só os homens agirem, né, e aparecerem. As mulheres têm se levantado, e a Bíblia mostra tantas mulheres que se levantaram e fizeram a diferença na sociedade ou na vida de alguém. Então Deus tem nos chamado a se levantar. Não é tempo mais de você ficar só na sua zona de conforto, né? Como o nome diz, a zona de conforto é um conforto. Mas É, a gente tem que aprender como Dorcas, a se movimentar, a negociar,
a atender os necessitados, a ter um coração voltado para Deus, porque quando nós temos um coração voltado para Deus, a gente quer fazer a vontade dele. E comigo também aconteceu assim como você, Alessandra. Você relatou aí que você tinha feito seu curso e que você tinha parado de usar as suas habilidades dentro daquele curso, né? Comigo, eu trabalhava dia a dia, mas eu sentia que tinha algo a mais a ser feito, que o que eu fazia não era suficiente, porque de alguma forma o meu trabalho me impedia de falar de fato aquilo que eu queria falar, que é falar das verdades do Senhor, que é falar daquilo que Ele fez na minha vida e que Ele pode fazer nas nossas vidas, né? Porque dependendo do trabalho que a gente a gente com certeza dá testemunho, mas a gente não consegue falar abertamente como nós estamos falando aqui, numa rede social que é pública, que pode atingir milhares de pessoas, né? E aí Deus me incomodou, você está escondendo os seus talentos, você está enterrando. Assim como Dorcas, quando ela morreu, os talentos e os dons de Dorcas morreram com ela, né? E faria muita falta na vida de algumas pessoas, o clamor e a intercessão de algumas pessoas, e principalmente aqui, a intercessão do discípulo de Jesus, que foi Pedro, ressuscitou Dorcas. E nessa tarde eu quero pedir, assim como aconteceu com Dorcas, que primeiro ela abriu os olhos e viu Pedro. Pedro representava a figura do Senhor ali, porque ele estava sendo usado por Deus para ressuscitá-la. Então que nessa tarde os seus olhos sejam abertos pelo Senhor. Os seus olhos sejam abertos pelo Senhor. Assim como ela se sentou antes de levantar. Então que primeiro todas nós venhamos a viver o processo. O processo é o primeiro olhar para o Senhor, depois se sentar, porque às vezes a gente quer olhar para o Senhor e já sair correndo. Não, primeiro a gente tem que sentar, avaliar, analisar o que nós queremos fazer. E aí com a ajuda de Deus, assim como Dorcas teve a ajuda de Pedro, que pegou ela pela mão e levantou ela, aí você vai se levantar. Você vai pedir a ajuda do Pai. E também existem pessoas que são usadas por Deus para nos ajudar a nos levantarmos. Em qual processo que você está hoje? Você está morta nos seus sonhos, naquilo que Deus te chamou para fazer, ou nas tuas habilidades? Você está tendo seus olhos abertos nessa tarde, abertos pelo Senhor, para te mostrar que você pode fazer mais, que você pode fazer além? Você já está no processo de se levantar e começar a agir e mudar o rumo da tua história e pedir ajuda e pegar na mão do Pai ou pegar na mão também de pessoas que te ajudam a te levantar e te levar para um lugar melhor? Ou você já está de pé caminhando e fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? Qual é o nível que você está? Não importa qual é o nível que você está. O importante é que você tenha consciência desse nível e prossiga. Não morra. Continue. Avance. Vá adiante. Se os teus olhos estão sendo abertos nessa tarde, que você prossiga e dê os próximos passos, que você busque ajuda, primeiro em Deus, que é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que segura nas nossas mãos, depois em pessoas de confiança, pessoas que você acreditam que possam te ajudar a se levantar, mas levante-se, não fique deitado na cama como Dorcas morta, mas que você levante-se e tenha pessoas de relevância na sua vida que vão te ajudar e que vão interceder por você. Dorcas tinha pessoas por ela. Dorcas tinha intercessores pela vida dela. Dorcas tinha uma fé. Ela buscava em Deus, né? Ela não estava sozinha. Não fique sozinha, porque se nós ficarmos sozinhas, a tendência é nós irmos morrendo aos poucos, né, Alessandra? É isso mesmo. Andressa, me diga uma coisa, e como as ações de Dorcas testemunhavam sobre o seu caráter e o seu relacionamento com Deus, que isso é muito tremendo, né? Sim, sim. Então, eu respondi já um pouquinho disso, porque Dorcas, ela atendeu o ID de Jesus.
né? Quando com as ações dela, ela atendeu. E foi por isso que o Senhor também abençoou a vida dela e ressuscitou. E Deus usou a vida da Dorcas para testemunhar, porque a Bíblia relata assim que depois que Dorcas ressuscitou, toda a região ficou sabendo, houve um alvoroço todo na cidade e as pessoas creram mais em Jesus, creram mais no Senhor através do milagre que aconteceu na vida dela. Que Então, tremendo, olha que né, tremendo Andressa? isso. Os milagres, prestem atenção, mulheres e homens. Os milagres que acontecem na minha vida e na sua vida vão servir de testemunho para outras pessoas se achegarem mais ao Senhor, se achegarem mais a Deus. Então, tudo aquilo que eu passo e que eu supero é aquilo que a Alessandra falou. Serve de testemunho para abençoar a vida de outras pessoas, levantar outras mulheres, ajudar outras pessoas e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, tudo aquilo que eu faço pode glorificar ao Senhor. O milagre que acontece na minha vida pode glorificar a Deus, assim como aconteceu na vida de Dorcas. Até na morte dela, na ressurreição, ela ainda foi usada por Deus para abençoar, né, e testemunhar na vida de outras pessoas. E Mas foi bora isso, lá, vamos para Andressa. a nossa última pergunta. Então, Fala. como Dorcas se tornou improvável, de improvável para provável, Andressa? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Como que ela? Essa é uma questão assim fundamental. Ela se tornou provável. Ela era improvável a partir do momento que ela morreu, porque quem morre, o que a pessoa faz? Não tem nada para ela Acaba com a fazer. história, né? Acaba tudo, né? Acaba a história. Então, quando eu deixo morrer algo na minha vida que é bom, eu acabo me tornando improvável. Eu só existo no mundo, eu só existo na Terra, mas eu não faço diferença nenhuma. Entendeu? Tanto faz, sabe aquela história? Tanto faz como tanto fez. Então, ela era Quanta gente, né, Andressa, tá assim, né? E quanta gente tá assim, falando, aquela música, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Essa é uma música tenebrosa. Tem muita gente que gosta, mas se você parar para prestar atenção na letra, é uma música tenebrosa. Por quê? Ela fala que você pode não fazer nada. Deixa a vida me levar e tá tudo certo. E não é isso que o Senhor nos ensina. Essa é uma música mentirosa, porque nós temos que ter propósito, nós temos que ter intenção, nós temos que ter objetividade e exatamente, Alessandra, nós temos que ter governo. Deus nos chamou para governar a vida dela, né? Temos que ter governo, não é assim, deixa a vida me levar. Eu faço a minha história acontecer, eu sou protagonista. Então, eu tomo decisões, eu governo as esferas da minha vida e não deixo a vida me levar. Porque nós somos mulheres de propósito, mulheres intencionais, mulheres que sabem para onde estão indo e que são guiadas pela mão do Senhor. Nós não somos mulheres que estamos ao vento deixando a vida nos levar. Então, Dorcas, ela era improvável quando ela morreu, porque ela não podia fazer mais nada. Mas ela foi provável quando ela estava viva. Todo momento que ela estava viva, ela estava sendo aprovada pelo Senhor, porque ela era uma mulher intencional que governava e fazia o que precisava ser feito. Então, é nesse sentido aí, Alessandra. E tremendo, Andressa, essa questão do governar, né? Como você estava falando da música, Deixa a Vida Me Levar. E quantas pessoas, quantas mulheres não sabem para onde estão indo, não sabem o que querem, não sabem o chamado do Senhor e vai deixando os dias passar, vai deixando a vida passar, vai deixando as situações passarem e não vai governando. E depois chega um processo que elas não têm nem mais força para se levantar. Mas nesta tarde eu quero te dizer, se você está nessa situação de que você não sabe para onde vai, não sabe qual é o seu propósito, Deus quer te chamar para
Deus, ele quer te chamar, não. Ele já te chamou para fazer algo nessa terra. E você precisa ativar a sua identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo para você ser canal de Deus. Porque Deus não te trouxe nesse mundo por acaso. Deus não te trouxe nesse mundo para ser qualquer um. Deus te trouxe nesse mundo para você fazer a diferença e para você governar. Quem tem governo sabe para onde vai. Quem tem governo sabe de onde veio. Quem tem governo sabe quem é que governa a sua vida acima de você, que tem um general de guerra que governa a sua vida. E você está ligada a ele para fazer aquilo que ele te chamou para fazer. Não dando desculpa, não tendo medo, não botando empecilhos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E, infelizmente, muitas pessoas colocam desculpas em filhos, em esposo. Eu vou contar algo tremendo, Andressa, que aconteceu comigo. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu estava em uma vigília e estava muito frio na cidade onde eu morava, em Pedrão, na Bahia. E eu estava no finalzinho da vigília. E a missionária, ela veio marchando, né? Cheia da unção. Veio marchando, chegou na minha frente, ela disse, nunca coloque os seus filhos, eu só tinha um. Mas ela disse, nunca coloque, hoje eu tenho 3. Nunca coloque os seus filhos como empecilho para fazer a minha obra. Porque eu tenho um grande chamado e se você colocar os seus filhos que impeçam o seu chamado, algo pode acontecer. E aquilo ali ficou marcado, porque eu nunca coloquei meus filhos como empecilho. Sempre eu estava com eles em todos os lugares que eu ia fazer o que o Senhor me chamava para fazer. Eu levava os meus filhos e nunca dei desculpa de que meus filhos eram empecilho para eu fazer aquilo que o Senhor me chamou. Perfeito, Alessandra. Muito bom. E olha só, meninas, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu quero falar com vocês. Nós estamos nessa jornada das mulheres improváveis da Bíblia. E cada dia a gente aprende com uma mulher diferente. Nós já aprendemos com Axa, nós já aprendemos com Penina, aprendemos com Raabe, aprendemos com Agar e hoje nós estamos aprendendo com a Dorcas. E amanhã nós teremos 2 lives, novamente às 13h31 e às 19h31 também, com mais 2 mulheres para encerrar essa nossa jornada das mulheres improváveis da Bíblia, as mulheres que não são tão faladas, né? Mas que tem algo precioso para acrescentar nas nossas vidas, assim como a gente viu a história aqui de Dorcas. E olha só, a Vilma colocou aqui, que eu achei muito interessante, ela falou assim, ó, existem muitas costureiras, ela colocou aqui, né? Cadê? Deixa eu resgatar aqui, ó. Que acham que não podem fazer nada pelo outro. Gente, quando a gente fala aqui de usar aquilo que a gente sabe, não precisa ser grandes coisas, não, tá? Muitas vezes você é uma boa ouvinte, né? Assim como Dorcas, você pode ser uma boa costureira, você pode ser uma mulher que tem habilidades manuais, artesanato, ou você pode ser uma boa ouvinte, você é uma mulher que tem um coração para ajudar as outras pessoas. Eu clamo nessa tarde para que o Espírito Santo venha revelar para você qual foi a área que te paralisou. Qual foi a área da sua vida que você estacionou? Porque você pode dizer assim, não, eu sou muito bem resolvida, eu trabalho, eu tenho meus filhos, minha casa, eu faço isso, faço aquilo. Mas eu tenho certeza que deve ter aí dentro de você alguma área que você estacionou. Né? Tem áreas que você já se desenvolveu mais e você está usando, mas tem alguma área que você precisa reativar, religar, para você ser uma mulher de influência. Nós somos chamadas a ser mulheres de influência, não somos chamadas para ficar quietinha, escondidinha. Aí você pode dizer assim para mim, não, mas eu sou tímida, eu não sei falar, mas Deus colocou algo dentro de você que pode ajudar alguém ou que pode trazer transformação. De alguma forma você tem algum dom, algum talento, alguma habilidade que pode ser usado e que nessa tarde o Espírito Santo te revele qual é a área que você precisa ressuscitar. Qual é a área da sua vida que, assim como Dorcas, você precisa ter os seus olhos abertos, os seus olhos espirituais e os seus olhos do coração
os seus olhos da sua alma, alguma coisa que você não está enxergando. Então, nessa tarde, que o Senhor abra os teus olhos espirituais para que você enxergue aquilo que você precisa fazer. Que o Senhor também te ajude a te levantar se você está prostrada, se você está desanimada, cansada, chateada, que você segure nas mãos do Senhor e que você busque pessoas, outras mulheres, parceiras, que você possa confiar que vão te ajudar a pegar na sua mão e te levantar. E assim como Dorcas, que você segure na mão do Pai e fique de pé, levante-se e prossiga para seguir o seu propósito. Você não pode mais ficar no anonimato. Deus não te fez somente para você ficar escondida, caladinha, fazendo as tuas coisas sem ter influência. Dorcas, lembra? Era uma mulher que negociava, era uma mulher que usava os dons e habilidades, ela confeccionava, né? Ela fazia ali as suas costuras e ela executava. Então, além de fazer, ela executava porque ela vendia e ela também doava e ajudava a outras, os necessitados, os pobres, os carentes e as viúvas. A gente pode aprender muito aí com a história de Dorcas. E agora, gente, eu vou deixar então para as perguntas. Se alguém tem pergunta sobre a história de Dorcas, sobre a vida dela, pode perguntar aí. Se alguém aí quer entrar na live para conversar um pouquinho sobre a história de Dorcas, manda aqui nos comentários que eu vou chamar e eu mando o convite para você. Tem alguém aí que quer entrar? Ontem a gente lançou o desafio na jornada de ontem, que quem quisesse ficasse conosco aqui até o final, a gente poderia chamar para dar uma palavrinha, para dar um oi, um boa tarde, para conversar um pouquinho ou para fazer uma pergunta. Me digam aí o que vocês têm de dúvida e quem quer participar. Veja aí, Alessandra, tem alguém que quer entrar na live? Deixa eu lhe falar aqui, ó. Minha mãe colocou assim para você, ó. Obrigada, minha amada, pois esta palavra me reativou. Ela tem um talento de boca, viu? E estava paradinha. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Josenildes. Dona Josenildes, quando a Alessandra estava lendo, eu me arrepiei aqui, ó. Então, isso confirma no seu coração aquilo que o Espírito Santo está fazendo, tá? Você foi reativada, foi pelo Espírito de Deus. Ele abriu seus olhos, tá? Ele abriu seus olhos. A senhora quer entrar aqui na live? Quem quer entrar aqui? Dá um oi. Ela é capaz de não querer não, viu? Mas vamos ver. Obrigada, minha amada, pois esta palavra me reativou. A Josenildes colocou aqui, ó. Quem mais? Alguém quer entrar? Manda um oi aí, quem quer entrar, gente, para dar uma palavrinha com a gente. Quem que quer dar só um oi? Não precisa ficar com medo não, tá? Aqui, alguém mandou convite, quero ver. A Vilma vai conseguir entrar um pouquinho? A Vilma tá na rua? Vamos ver se ela já chegou em casa. Entra aí, Vilma. Vamos dar um oi aqui para Vilma. Vamos ver o que o Senhor falou com ela. Vocês estão me vendo? Tudo bem? Tô te vendo. Tá tudo certo. Bom. Tudo bom. Eu tô aqui no supermercado porque terminou a vacinação agora. Eu vim trazer meu filho para fazer a vacinação e eu tava olhando aí, ouvindo na fila o tempo todo, né? E lá na minha casa tem muitas Dorcas. Uau! A Marlene, a Ruth, a Rod Maria, a minha mãe. Minha mãe era costureira, nos ensinou a ser Dorcas. Olha, que maravilha! Eu quero ressaltar aqui a minha irmã Marlene, que deve estar vendo a live aí agora. Essa pandemia, ela sabe costurar. E sabe o que ela fez? Muitas máscaras para dar de presente para as pessoas. É verdade. Eu ganhei máscara da Marlene. Ela ajuda na igreja quando precisa, com costura. E nós todas somos assim, né? Costuramos. E foi isso que minha mãe fez. Muita gente tem vergonha de ser costureira, mas não deveria ter vergonha de ser costureira. É verdade. Então, é uma profissão maravilhosa, é uma arte fantástica
E essa arte é uma das que mais vendem no mundo, que é fazer Verdade. roupas e tudo Minha mais. sogra também é costureira. Uau! Amei muito, muito participar. Vou sair para outra pessoa entrar, tá? Beijo, meninas. E amanhã nós estamos Beijo. juntas, hein? Amanhã é É, Jael à noite. já é uma É, noite. Muito bem. olha, E de tarde, Tchau. Alessandra, qual que é? Tchau, Vilma. de tarde vamos falar sobre uma mulher muito especial que vocês vão saber no post. Ah, você não vai contar, não? Você não vai revelar? Deixa eu ver. Vamos falar sobre Lia. Lia, muito bem. De tarde será Lia e à noite será sobre Jael. Gente, cadê aqui? Quem que vai entrar? Dar um oi aqui pra gente? Quem que vai entrar? Oi, Diomedes, que lindo! Entrou, Vilma, sua linda. Quanto tempo ele falou pra Vilma. Diomedes entrou aí. Quem mais? A Marlene, realmente, além de costureira, Marlene, não sei se ela tá aí ainda, ela também está agora escritora. Ela está escrevendo o livro dela e Olha que logo será lindo. lançado também o livro da Marlene. Muitas mulheres Maravilha. sendo ativadas, muitas mulheres sendo ativadas. Ninguém quer entrar aí? Quem que quer dar um oi aí? A Jaque, Jaque linda, Jaque Rust. Tudo bem, Jaque? Você tá aí ainda, Jaque? Quem mais? Ô, Letícia, bora participar? E a Val, não vai entrar, Val? Vamos lá, quem quer? E alguém mandou aí, Alessandro, que quer entrar, dar um Não, oizinho? não. Ninguém mandou, não. Mulheres, estão todas tímidas. Lembrem da palavra que nós vimos sobre Dorcas. Não se esconda. Não se esconda. Dê o primeiro passo. Entrar na live aqui com a gente já é um grande passo para Verdade. você quebrar, começar a quebrar aí esse paradigma aí de se esconder, de não querer falar, de ter vergonha, né? É, já é um grande romper, né, Andressa? Já é um grande romper. Ó, Letícia, eu gostaria que vocês pudessem falar de Judite. Vamos pensar. É uma É, história linda, ela colocou aqui. Mas então, gente, já que ninguém tá todas tímidas aí, não querem entrar, se prepare que amanhã a gente vai chamar de novo. é. Amanhã vamos chamar as mulheres de novo. E não percam, amanhã nós temos uma surpresa especial que nós preparamos para você. Venha e traga pelo menos mais uma mulher para estar conosco amanhã na live da tarde, das 13h31 e na live da noite também, que vai ser muito especial, ok? Ô, Andressa, Bora fazer um print? Vamos fazer um print? Deixa eu desativar os comentários. Faz um print aí vocês também. Posta a gente lá no Instagram, marca a gente que a gente vai repostar vocês aí também. Quem marcar a gente. E aí, gente, vou tirar aqui, ó, 1, 2, 3 e... E aí, gente, quando essa live aqui vai ficar salva, vão ali no meu feed, ali aqui no Instagram, e façam um comentário de como foi essa live para você. Assim que encerrar aqui, eu vou salvar essa live e vai ficar salva ali no meu feed, né, no meu Instagram, e eu quero que você vá lá e faça um comentário. E se possível, marque pelo menos mais 2 mulheres nessa postagem para que vocês tragam e convidem elas para amanhã, tá bom, gente? ô, Alessandra, Andressa, me diga uma coisa. A surpresa vai ser falada nas 2 lives ou só na live da noite? então, a gente está pensando ainda o que a gente vai fazer. Só vai saber quem tiver na live. Eu, se fosse você, não perdia nenhuma das duas, tá? Verdade. Nenhuma das duas, né? Obrigada, Alessandro, pela presença. Obrigada a cada um de vocês que ficou Maravilha. aqui até o final, que está acompanhando a gente nessa jornada. Vocês não vão se arrepender, porque amanhã é o grande dia que a gente vai revelar qual que é o nosso presente especial que nós estamos preparando direto do trono do Pai para você que vai estar acompanhando a gente, tá bom, gente? Muito obrigada. Alessandra, eu vou pedir só para você sair, porque eu vou bater a foto, que eu vou colocar na capa,
E eu quero bater uma foto com aparecendo o kit de costura, entendeu? Deixa eu só me despedir do pessoal aqui. Gente, boa Fred. Deus Certo. abençoe. Maravilha estar com vocês Amém. nessa live. Não perca amanhã à tarde, amanhã à noite. Estamos juntas nessa jornada. Indica uma amiga, entra no link do nosso grupo e vamos nessa. Beijão. Se você não está no grupo, participe, entra no nosso grupo, manda mensagem que a gente coloca você lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom, gente querida? Deixa eu só desativar os comentários. Ó, vou tirar um print aqui, ó, mostrando o kit de costura aqui, ó. Será que eu vou conseguir bater esse print e segurar, gente, ao mesmo tempo? Batam aí pra mim, me ajudem, gente. Aí vocês postam lá no grupo. Eu acho que deu aqui, ó. Porque eu vou salvar essa live e aí eu preciso de uma foto para pôr na capa. Tá bom, gente querida, lindas, maravilhosas? Aê, muito obrigada. Beijo, 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 beijo e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau.